Amém? Irmão, 2 Coríntios, capítulo de número 5, por gentileza, verso de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 11. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Amém, está atrás de mim, né? Então tá bom. Vamos lá. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendarmos-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, isto é Cristo, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não mais o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é aquilo que nos alimenta, a tua palavra é aquilo que nos sustenta. Pai amado, é ela que traz o direcionamento claro, meu Deus, é ela que endireita as nossas veredas, meu Deus amado, e usa mais uma noite a tua palavra para falar ao nosso coração, para trazer entendimento, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Se você quiser ligar aquele outro ventilador, está quente demais, cara. Não dá não, né? Vamos lá, esse já está ligado. Eu quero, se possível, né, eu vou colocar isso entre aspas, continuar a mensagem que o pastor Ademir trouxe no domingo, amém? Eu quero falar mais uma vez sobre uma igreja curada, né? O pastor Ademir trouxe uma mensagem nesse domingo que realmente me deixou muito pensativo, muito reflexivo, né, a respeito da igreja curada, e eu comecei a refletir diversas coisas na minha vida e na vida da igreja como um todo, né? E é interessante que desde abril nós tivemos o congresso de cura interior, né? Os 3 dias, acho que foi 4, 5 e 6 de abril, ali mais ou menos por essa data, né? E no último dia, no domingo, né, do congresso de cura interior, o Senhor, Ele nos deu uma palavra, né? Aonde eu não lembro quem estava aqui, quantos se lembram dessa palavra, que foi que Ele nos faria uma igreja curada para curar, amém? Não lembro quem estava aqui, quem lembra dessa palavra, mas foi uma palavra lançada no final, no término ali da conferência de cura interior, que nós estaríamos passando por uma cura no interior, não só da nossa vida pessoal, mas como igreja, para que nós pudéssemos levar essa cura também para outras pessoas. Enfim, na ministração, o pastor, ele tratou de 2 temas principais e importantíssimos para uma igreja curada, que foi perdão e o arrependimento, amém, irmão? E uma frase que me chamou muita atenção a respeito de domingo, que fez eu refletir bastante, é que uma igreja que não está arrependida não consegue amar aquele que está, amém? Uma igreja que não está arrependida não consegue amar o arrependido, e eu quero de alguma forma, talvez, vou falar dessa forma, continuar essa ministração com algumas coisas mais que o Senhor ministrou comigo, enquanto Ele ainda estava pregando, inclusive, né? Domingo Ele estava falando e minha cabeça ali estava fritando, né? O Senhor já ministrando no meu coração um monte de coisa, e geralmente para quem ministra às vezes é assim, né?
um está ministrando, você já está ligando os pontos, falando, meu Deus, ó, o Senhor já está me dando uma ministração em cima disso aqui também, né? E eu quero então continuar isso com você. E eu creio muito, irmão, que o Senhor ele tem mexido nesses pontos sensíveis dentro da nossa congregação, para que de fato nós sejamos não apenas uma igreja como corpo de Cristo curado, mas também indivíduos curados. Amém? Em nome de Jesus. E aí, uma das coisas que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração é que uma igreja curada não fica voltando no passado. Amém, irmão? Uma igreja curada não fica voltando no passado. Se eu pudesse dar um destaque em tudo que nós lemos, com certeza seria aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Ora, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Amém, irmão? E eis que tudo se fez novo. Aleluia, irmão? Nós precisamos urgentemente pedir que o Senhor trate na nossa vida, para que a gente pare de voltar no nosso passado, para que a gente pare de voltar no passado da igreja, para que a gente pare de voltar no passado das pessoas. Não é verdade? Se tem uma coisa ruim é quando a gente encontra com alguém, já na nova criatura, e a pessoa insiste em ficar voltando no passado da gente. É ou não é desconfortável? Por que isso é desconfortável, pastor? Porque tem uma frase muito interessante, acho que eu ouvi ela do Luiz Hermínio, acho que foi do Luiz Hermínio mesmo, que ele fala assim, olha, você pode até querer voltar no meu passado, por alguma razão, mas não me procure no meu passado, porque eu já não estou mais lá. E é desconfortável para a gente quando alguém fica tentando, né, puxar o nosso passado à tona, trazer isso à tona toda vez, porque já foi uma parte da nossa vida que, claro, não conseguimos mudar. Na verdade, o que está feito, está feito. A gente não consegue mudar o nosso passado, mas eu acredito que, assim como eu, ou vocês, ou qualquer arrependido genuinamente, uma coisa que a gente luta, né, para fazer todos os dias, é de alguma forma deixar para trás o que ficou para trás, sim ou não? De alguma forma. Eu coloquei entre aspas o esquecer. Por que entre aspas? Porque nós nunca vamos esquecer, não é verdade? Tem coisa que a gente lembra, fala assim, meu Deus, que vergonha, né? Olha as babaquices que eu fazia, olha como que eu era, olha que idiotice. E a gente, de certa forma, quer esquecer. Aqui há uma diferença entre alguém que é curado e alguém que ainda está ferido. O ferido, ele quer esconder o seu passado. O curado não. Amém, irmão? O curado, ele não procura esconder o seu passado. Muito pelo contrário, se toca no assunto, ele expõe. Ele não tem problema de se expor, por quê? Já não dói mais. Mas também não é prazeroso ficar lembrando. Sabe, irmão, eu, pastor Felipe, né, eu sei que por conta do meu passado, coisas que eu já fiz no passado, principalmente na adolescência para a juventude, que a gente é meio idiota, né? Eu sei que por causa dessas coisas que eu já fiz, maneiras que eu tratei algumas pessoas, se fechasse todas as igrejas da cidade, só existisse a Vale, algumas pessoas insistiriam, de duas uma, ou viver desviada, né? Ou procurar uma igreja online, mas não viria para cá. Por quê? Elas insistem em me conhecer pelo meu passado, sem sequer se dar, talvez, o benefício da dúvida ali, de tipo assim, deixa eu sentar com ele e ver se Jesus realmente mudou a vida dele. E está tudo bem. Sabe, irmão, a gente não precisa, de certa forma, provar nada para ninguém. Você não precisa provar que Jesus Cristo te mudou. Tem gente que não adianta, eles vão fixar aquela imagem sua na cabeça deles e está tudo bem. Tanto que eu tenho certeza que se você perguntar para alguns por aí, né, e talvez soltar o meu nome, vão dizer, ele é um cara soberbo. Ele é um cara que não aceita estar errado. Por quê, pastor? Porque eu já fui assim de fato. Eu não tenho problema de falar isso. Eu era um cara tão religioso ao extremo,
que eu e um colega que participava do grupo de louvor, a gente disputava quem chegava mais certo no horário. Para quê, pastor? Para fazer com excelência para Deus? Não, para jogar na cara de quem chegava atrasado, que eles estavam atrasados. Era o nosso prazer, era a nossa disputa. Então, eu tenho que chegar mais cedo que o fulano e mais cedo que todo mundo, para eu ver. Quem não chegar no horário eu vou falar: tu não tem compromisso com Deus, um babaca. Eu sei que tem pessoas que me conheceram nessa época, meus pêsames, né? Por quê? Porque eu feri. Eu era o famoso boquinha dura, né? Falava, eu revidava, irmão, sem pensar duas vezes. Eu era um cara nervoso, estressado, qualquer coisa me tirava do sério, né? Tem gente que não acredita, porque me conhece hoje e fala assim: não, mentira. Tu, de forma alguma, pastor. Eu digo sim. Só que a diferença é que quando Jesus me converteu de verdade, porque uma coisa é a gente estar dentro da igreja, outra coisa é a gente ser convertido, amém, irmãos? Os discípulos andaram aproximadamente aí 3 anos e meio com Jesus, e aí Jesus ainda diz assim: quando o Espírito Santo vier e vos convencer e vocês se converterem, peraí, né? Pai Jesus, como assim nos convertermos? A gente já anda com você. Pois é que vocês ainda não creem 100%, entende? Então, muitas vezes a gente só está aqui dentro. Ainda não fomos verdadeiramente convertidos, mas quando o Senhor me converteu verdadeiramente dentro da igreja, irmão, aí as coisas começaram a mudar. Sabe como é que é? Aí o fruto do Espírito começou a aparecer. E uma das coisas que nós não podemos fazer, e entra tudo na mensagem anterior, que o pastor já citou, e aí eu não vou perder muito tempo nisso, é o quê? Não saber perdoar o próximo. Nós precisamos aprender a perdoar o próximo, e também precisamos aprender a perdoar nós mesmos. Amém, irmão? Sem precisar ficar voltando toda hora no passado. Você imagina se a todo momento, aonde eu fosse ministrar, ou qualquer um subisse aqui, a reação de alguém, ou até mesmo a minha, que estivesse aí embaixo, era olhar e falar assim: vê esse cara falando de santidade, porque não sabe a vida que ele levou no mundo. Pera lá, Então quem é digno, né? Estão parecendo Thor agora com o martelo. Quem é digno de pegar o martelo? Quem é digno de subir aqui e ministrar, se nós formos olhar sempre o passado? Irmão, se para Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, por que nós como igreja não conseguimos aceitar isso? Por que nós ainda rotulamos as pessoas por aquilo que elas eram? Realmente eu não consigo entender, e o Senhor ministrou isso muito forte no meu coração, e Ele diz assim: Felipe, cuidado quando você for rotular alguém, como por exemplo, fulana, aquela que era prostituta. Pera, por que o adjetivo tem que ser justamente sobre quem ela era? Eu não posso simplesmente pegar a nova identidade dela em Cristo e expor isso? A fulana de tal, que frequenta a igreja. Não, muitas vezes nós temos que lembrar quem a pessoa foi. Fulano, ex-usuário de droga. Assim ou não? Fulano, ex-bandido, ex-maconheiro, ex-não sei o quê. A gente sempre está apontando aquilo que a pessoa era. E isso não é papel de uma igreja curada. Fazer o quê, pastor? Ficar vasculhando o passado. Sabe? Ficar voltando no passado, trazendo o pecado à tona, porque, como eu já disse, o que foi feito, irmão, está feito, não pode ser apagado, não pode ser desfeito, mas não precisa ficar sendo lembrado, principalmente por nós, cristãos, principalmente pela igreja, e pior, principalmente para líder religioso. Isso é uma coisa que eu tenho observado ultimamente, né, no meio dessas igrejas neopentecostal, né, essa bagunça que virou o que virou, né? É que eles usam justamente de onde a pessoa saiu para oprimir, para manipular e para fazer com que a pessoa se sinta de certa forma indigna de estar ali. E aí a gente recebe testemunhos, como o pastor Demi falou, né? Muita gente que se encontra lá fora, irmão, podia ter sido ferida e com certeza foi ferida na sociedade. Podia ter sido ferido e com certeza foi ferido no seu local de trabalho, alguns até mesmo em casa. Mas o último lugar que uma pessoa espera ser ferida é na casa de Deus. É ou não é verdade? É o último lugar.
Você perguntar para alguém, por que você vai na igreja? Para ser ferido. Não faz sentido, irmão. É ou não é? O último lugar que você quer se sentir humilhado é dentro da igreja. E eu não estou falando da humilhação que todos nós passamos diante da santidade de Deus que nos constrange. Porque Deus de certa forma, nos humilha de uma forma diferente. Acho que você entendeu, né? O Senhor, Ele nos constrange tanto com a tua beleza, com a santidade dEle, com a soberania, com o poderio, que a gente se humilha diante da poderosa mão do Senhor, amém, irmão? Mas ninguém vem para ser humilhado, ninguém vem para ser traído, ninguém vem para ser xingado, ninguém vem para ser invejado, e muitas das vezes isso acontece dentro. E aí, como a pastora Ademir falou, a maioria das pessoas que estão lá fora hoje não conseguem pisar numa igreja porque foram feridas. E toda a igreja tem o slogan, vem para cá que aqui é melhor. Aqui eu fiz o slogan reverso, né? Por muito tempo. Não vem para cá não, que aqui a gente é pior que você imagina. Então todo mundo que começava a pegar uma certa proximidade e tal, e achava que a gente era diferente, falava, não se iluda, nem vem, né? Mas por quê? Uma forma infantil minha de tentar nos proteger. Porque se a pessoa chega com expectativa demais, talvez nós não somos tudo isso que ela pensa, ela vai se decepcionar. Aí Jesus falou, e quem diz que isso é problema seu? Tudo que vocês precisam ser é uma igreja curada. Porque se a pessoa chega aí, toda a igreja tem o mesmo slogan, né? Não, aqui é diferente. Pode ser, irmão. Na sua chegada e na sua caminhada com eles, experimenta sair. Esse é o ponto. É onde eu falo para todo mundo, pastores e igreja, você só conhece de verdade quando você precisa se desligar, ou quando você vai contra alguma coisa que eles estão colocando. Aqui, graças a Deus, a gente até então não tem problema com isso, muito pelo contrário. Ontem no mercado topamos com uma pessoa que saiu da igreja, cumprimentei, abracei, conversamos como irmãos, porque eu não tenho problema, né? Louvado seja Deus, está em outro lugar mais próximo da casa, está em paz, irmão, está tudo bem. Quantas vezes nós e eu, principalmente eu, né, que de vez em quando eu falo umas doideiras, tipo, né, o homem que está no corpo de homem talvez se sente homem, por isso que não está vindo. Então esse é o pastor Felipe, né, ele solta umas pérolas dessas, e aí eu sou confrontado, pastor, mas isso aí que você falou, eu não concordo. E aí a gente vai debater dentro das escrituras, irmão, sabe? Eu falo, não, tudo bem, irmão, você pode continuar com a sua interpretação, você pode continuar com a sua linha teológica, nós somos irmãos, isso aí não vai nos dividir. A gente só não pode ser, como se diz, não é rival, né? Seria uma palavra muito, muito feia da minha parte, mas a gente só não pode se dividir, vamos dizer assim, em opiniões que a Bíblia é clara. Por exemplo, salvação por meio de obras não rola. A salvação é por meio pela fé, por meio da graça. Por quê? Está explicitamente bíblico. Não, pastor, eu não concordo. Eu acho que as obras, elas são um bônus para que vai pesar mais a minha balança. Ah, não, ele fez uma obrinha a mais, então ele vai ser salvo. Não, irmão, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ponto, acabou. Por quê? Porque a Bíblia fala. Aí, se nós discutirmos assuntos fundamentais para a salvação e discordarmos, teremos um problema. Por quê? A Bíblia deixa claro. Pastor, então quer dizer que eu não preciso ter obras. Tiago vai falar que a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque a fé, a obra é justamente um reflexo daquilo que você crê. Você está conseguindo me entender? Ou seja, todo mundo que diz que crê, irmão, vai ter algum tipo de fruto. E pelo fruto você conhece a árvore. Porque às vezes com a boca a pessoa está dizendo, não, eu sou cristão genuíno. Com as obras está provando que não é. Por isso que a fé sem obra, ela é morta. Porque me mostra a tua fé e eu te mostro minhas obras. E a minha fé, é o que Tiago diz, a minha fé será comprovada pelas minhas obras. Amém? Entende? E está tudo bem, irmão. Às vezes nós vamos discordar de alguns assuntos teológicos, né? De algumas coisas muito superficiais, banais, que eu não gosto nem de ficar conversando, mas alguns meninos, né, gostam desses assuntos. E os gigantes, pastor, né? E o Leviatã, e o Bemote, e os anjos, e eu lá quero saber disso, irmão, né? Não sei, pergunta para Jó,
né, que falou disso quando você chegar no céu. O que era o behemote de verdade? Era um demônio, era um anjo, era Deus, era um monte? O que era esse negócio? Porque o pastor Felipe não sabe, talvez o PC sabe. Talvez ele sabe. Eu não sei, aí vem, pastor, qual que é a sua opinião? Não tenho opinião, irmão. É isso. A gente pode pensar diferente dessas coisas, mas sabe, a gente não pode ficar usando o passado das pessoas, voltar para o assunto, né? Me perdi, legal, né? Mas a gente não pode ficar usando o passado das pessoas para quê? Para oprimir, para manipular, né? Para fazer delas ali o nosso, para castrar a pessoa mesmo. Vou usar a palavra que Paulo usou, para castrar. Mas quando você estava lá fora e precisava de alguém, a gente estendeu a mão. Larga de ser imbecil, irmão. Não esquece que eu te ganhei para Cristo. Não, quem convenceu ele foi o Espírito Santo. Você só foi um instrumento, cara. Como assim? E a gente às vezes fica insistindo nesse tipo de coisa. Acho que você já entendeu. Isaías 43, 25. Olha que poderoso que o Senhor está falando para Israel, que vale para a gente. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso é forte. Amém, irmão? E dos teus pecados eu não me lembro. O próprio Deus está dizendo que não se lembra. Pastor, por que as aspas? Porque Deus não tem Alzheimer. Certo? Então, a tradução, quando eu fui, a tradução mais correta que nós teríamos aqui, teria que ser assim: e eu, o Senhor, forço-me a não lembrar. Sabe? Ou insisto em não lembrar. Não é que ele não se lembra. Da mesma forma que você lembra de um tanto de besteira que você fez. É impossível não lembrar. Mas a gente força para esquecer. Força para não lembrar. Não, está tudo certo, já foi, né? Mas, porém, às vezes nós, ou em nome de Jesus, tomara que não tenha ninguém aqui, mas os religiosos de plantão insistem em ficar trazendo à tona. Mas você era, mas você falou, mas você fez. Irmão, para de procurar os outros no passado deles, eles já não estão mais lá, eles são uma nova criatura em Cristo Jesus. E é isso que uma igreja curada ela faz. Faz o que, pastor? Ela reafirma a nova criatura que a pessoa se tornou. Ela deixa o velho homem para trás. Ela deixa os pecados cometidos na ignorância para o tempo de ignorância. Amém, irmão? Que é exatamente o que o Senhor faz. Eu, o Senhor, eu mesmo, não vos lembrarei das coisas passadas. Eis que eu faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura vocês não percebeu? O mesmo capítulo de número 43, agora eu li o verso de número 18 e 19, diz assim: não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Amém, irmão? O Senhor, no mesmo capítulo, que é o 43, verso 18 e 19, ele vai dizer para que nós não nos lembremos do passado e nem consideremos as coisas antigas, porque ele está fazendo algo novo. E lá no verso de número 25 ele diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Isso aqui eu acho fantástico. O Senhor não apaga as nossas transgressões por amor a nós, ele apaga por amor a ele. É a mesma coisa nós quando decidimos. Por isso que todo pastor, toda pessoa que vai pregar sobre o perdão, geralmente nós afirmamos a mesma coisa: perdoar é decisão, não é sentimento. Por quê? É a mesma coisa quando nós decidimos perdoar. Nós muitas vezes não perdoamos por amor a outra pessoa, mas por amor a nós. Cara, eu não vou mais carregar essa mágoa, eu não vou mais carregar essa culpa, eu não vou mais carregar esse peso, eu decido perdoar. Pastor, mas e se o sentimento ruim não foi embora? No outro dia você decide perdoar de novo, até que um dia você vai ver, o trem vai sumir. É uma decisão, a mesma decisão que Deus faz de apagar as nossas transgressões por amor a Ele mesmo, e não lembrar mais do nosso passado, irmão. Então, se nós queremos ser pessoas curadas e uma igreja curada, a gente precisa parar de ficar trazendo à tona o passado das pessoas. Amém, irmão? Em nome de Jesus Cristo. E o Senhor falou uma frase comigo, porque é o jeito que o Senhor fala comigo, que eu até anotei aqui. E ele diz assim: a grande verdade é que isso, se você faz isso, tá, irmão?
Em nome de Jesus, porque eu acho que aqui provavelmente ninguém faz, né? Eu preciso crer nisso, né? Senão a gente tem um problemão, mas tudo bem, né? Mas, para quem faz, a grande verdade que nós precisamos saber é que apontar o erro dos outros não nos torna mais santos, só nos torna mais desprezíveis mesmo. Não nos torna mais santos, nos torna mais desprezíveis. Porque diante de Deus nós estamos arrotando algo que nós não somos. Nós estamos igual os fariseus, né? A gente joga cargos ou enfados pesados sobre as pessoas que nós mesmos não cumprimos. Não é verdade? E no jejuou essa semana, vai ver, tu não jejuou faz 1 ano, irmão. E tá falando do irmão que não jejuou esta semana. E tá fraco na fé, sei não, hein? Tem pecado, não é só porque a sua fraqueza na fé não é visível, porque você aprendeu que é religiosidade, você mascara bem, que você está forte e pode sair apontando o outro. Você está me entendendo? Isso não vai te fazer mais santo. Não, pastor, mas eu pelo menos levanto a mão. E daí, irmão? Às vezes o Senhor olha lá de cima, tua mão levantada está suja. Sabe? Está digna de dó. O Senhor olha lá de cima e fala assim, meu Deus, abaixa essa mão. Porque se é isso aqui que você está me entregando, eu tenho que te matar, ué. Tá maluco? Fogo estranho. Aí você acaba comigo, né? E o outro que a gente julga que está frio na fé, porque está meio descambaleado, né? Aí não está muito afim de se expressar, mas por dentro ele está assim, pelo amor de Deus, Senhor, me pega aqui hoje que eu preciso do Senhor, eu preciso de um quebrantamento. Está melhor que a gente. A gente precisa jogar essa religiosidade por fora, irmão, porque apontar o erro do outro não nos torna mais santo, só nos torna mais desprezíveis. Então, se perdoou, irmão, está perdoado. Amém? Se foi lá atrás, irmão, não é agora. E às vezes nós medimos, que aí eu trago para uma aplicação prática também, às vezes a gente mede muito isso no nosso dia a dia. Não é verdade? Pastor Felipe gosta muito de pegar exemplo de dentro de casa, porque é o lugar que mais acontece essas tretas. O casal tem algum problema, se resolvem, está perdoado. Primeira discussão, alguém traz à tona o que diz que estava perdoado. Então não está perdoado, né? Deixa eu ver quantos casados nós temos aqui. Já aconteceu com alguém isso aqui? 100% de aproveitamento. Está vendo? 100% de aproveitamento. Teve um problema, não, está perdoado. Tem certeza, está perdoado, me perdoa. Não, perdoa, meu amor, está tudo tranquilo, tudo em paz. Passa um mês, treta de novo. Mas aquele dia lá, então não está perdoado. Quer voltar naquele dia para a gente resolver de verdade e a gente continua e depois resolve essa briga atual, porque senão, amizade é a mesma coisa, isso acontece muito entre amigos. Irmão, mas naquele tempo lá você vacilou comigo. Irmão, você não me perdoou? Naquele tempo eu vacilei com você, foi mal, já pedi perdão, já pedi desculpa, agora, e aí? Quer voltar lá para resolver? Essa é sempre minha pergunta. Quer voltar lá para resolver? Depois a gente resolve isso aqui, deixa ele de stand-by, né? A gente volta lá, resolve aquele, depois a gente vem aqui e resolve o do presente. Isso acontece em vida conjugal, isso acontece em roda de amigos, isso acontece no trabalho, isso acontece o tempo todo. E sabe onde não deveria acontecer? Aqui dentro da igreja. Porque aqui, irmão, dentro da igreja, o negócio não é para ser também tudo florido, sabe? É ferro afiando ferro, irmão. Às vezes o pastor Felipe vai pisar no teu calo. Está num dia ruim. Você vai ficar chateado. A diferença é que aqui na igreja a gente aprende a ser maduro, né? Pelo menos a gente tenta ensinar isso, né? Ficou chateado? Chega em mim e fala, irmão. Esses dias eu tive que postar, porque parece que o povo não entende. Se a indireta é para mim, me marca. Porque é perigoso tu postar indireta para mim, eu gostar e repostar. Ainda comentei esses tempos atrás numa, e depois que eu fui saber que era para mim, né? Ainda comentei assim com a pessoa, verdade demais isso aí que você postou. Fui e repostei no meu e nem sabia que era para mim. Irmão, me avisa que a gente resolve isso. Não é que essa bobeira não. Aqui na igreja nós ensinamos isso, né? Paulo fez alguma coisa que me feriu, me deixou chateado. Paulo, não me senti legal do jeito que você falou, né? Te vi na rua, você nem me cumprimentou. Pastor, estava andando no espírito, não te vi. Está tudo certo, irmão, né? Agora, às vezes, dentro da igreja nós temos esse probleminha
de ficar ressuscitando as coisas, de ficar de meninice, de tipo, ai, me feriu, não vou conversar mais. Ai, estou com um problema lá fora, vou trazer ele para dentro da igreja e descontar em todo mundo. Irmão, me ajuda. Não dá. Se a gente andar por este caminho, como que a gente vai ser uma igreja curada, irmão? Como nós seremos curados para curar? Irmão, presta atenção numa coisa que eu acho sensacional. Você já teve um machucado? Um raladão? O que é que forma? Uma casquinha depois. E é interessante que quando a gente vai estudar a respeito da cicatriz, né, do negócio cicatrizando, pele, qualquer tipo de coisa que a gente arranca, que acontece, tipo uma que eu estou aqui no braço agora, nada mais é do que células do nosso corpo se matando para que novas possam crescer e tapar o ferimento. Pastor, e o que isso tem a ver? Células em nós, irmão, muitas vezes vai ter que morrer para que nasça uma igreja em unidade, para que nasça uma igreja em verdade, uma igreja unida e uma igreja curada. Pastor, que célula que tem que morrer? A célula do orgulho é a principal. Enquanto existe ego para ser tratado, não vai existir cura, irmão. A partir do momento que os egos, inclusive o meu, forem tratados, haverá cura, irmão. Por quê? Porque a gente não vai se sentir dono da razão ou o ser de superioridade. E Cristo nos ensina isso. Lei da oferta, que eu gosto de usar muito ela, e já estou acabando, fica em paz, né? Lei da oferta. Se tu lembra que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa tua oferta no altar, vai lá, reconcilia com teu irmão e depois vem dar a oferta. Não é se você tem algo contra o irmão, é se você lembrar que o irmão tem algo contra você. Vai lá e resolve. Mas para isso, irmão, a célula do orgulho não pode estar existindo, ela tem que ter morrido. Você consegue me entender? Então muitas coisas, e a gente tem visto isso nas ministrações, né, que o Paulo ministrou há um tempo atrás, falando a respeito de nós caminharmos na mesma visão, né, da sujeição à liderança e outras coisas mais, a ministração do pastor Ademir, algumas que eu tenho trago aqui, tudo está, cada dia que nós estamos vindo aqui, irmão, sabe o que o Senhor tem feito? Matando uma célula apodrecida, uma célula ruim em nós, como orgulho, a vaidade, a soberba, né? Para que nós sejamos em unidade curados. E quando nós formos curados, então nós seremos uma igreja curada que cura. Nós não vamos precisar querer se mostrar. Não vem que lá é uma igreja sarada, lá é uma igreja de verdade, lá é não sei o que. Não, irmão, os frutos falam por si só. Amém, irmão? Glória a Deus. E aí, eu entendo que uma igreja curada, ela só lembra do passado para uma coisa. Apenas uma finalidade de uma igreja curada ou de pessoas curadas tocarem no passado, para trazer à memória aquilo que dá esperança. Lamentações 3:21. Amém, irmão? É só para isso que uma igreja curada vai tocar no passado, para trazer à memória aquilo que dá esperança. Por exemplo, ei, estou mexendo no passado, mas olha a diferença olha quem você era. Quando você chegou aqui que não sei o que, não. Eu olho para o passado para trazer esperança. Ei, olha quem você já foi, Deus te fez uma nova pessoa agora. Olha de onde Deus te tirou, cara. Olha onde você está hoje. Olha tudo que o Senhor está fazendo, as maravilhas, as bênçãos que Ele já te deu. Olha para quem Deus está te transformando. Para quê? Para que a pessoa não volte para trás, irmão. Amém? Uma igreja curada, ela só mexe no passado para trazer esperança. Ela vai fazer a pessoa olhar para trás, mas como um norte para um lugar da onde ela não deve voltar. E para ver o quão melhor ela está agora. Não para fazer ela se sentir de certa forma pior, mas indigna, ou seja lá o que for, não, irmã. Mas para trazer esperança. Isso sim, irmão, são ações de uma igreja curada.
Uma igreja sadia. Eu só vou olhar para o teu passado quando eu ver que você quer usar o seu passado para se apoiar, e eu vou lá te tirar de lá. Falar, você não é mais aquela pessoa. Você não está lá. Não quero que você volte para lá. Ai, pastor, mas se você descobrisse o que eu fiz, irmão, se você descobriu o que é que eu ouço, você já tinha desanimado, meu irmão. É cada coisa maluca que a gente, como pastor, como liderança, a gente ouve de desabafo, irmão. Você fala assim, gente, eu achei que a pessoa era crente. Está fazendo umas besteiras dessa, né? Como é que pode? Mas aí a gente trata, a gente leva o perdão e pergunta para alguma dessas pessoas se alguma vez eu já toquei no assunto de novo. Não toco. A não ser que ela toque. Não toco. Ah, lembra que você me contou? Não, não toco. Por quê? Já foi. O perdão já foi liberado. Já tratamos. Já foi, eu não quero saber. Ah, mas você não é mais aquela pessoa. Perdoado, está em paz. Se Deus insiste em não lembrar, eu vou ficar te recordando para quê? Não, irmão, eu estou curado. Você vai ouvir de mim por aí. Já falei isso. Coisas do meu passado, e está tudo bem, porque eu não estou mais lá, você não está mais lá, nós não estamos mais no nosso passado. Tudo se fez novo. Pastor, o que é que nós devemos fazer a partir de agora? Fazer com que isso também seja verdade na vida dos outros, irmão. Libertar aqueles que estão oprimidos, porque vai na igreja para serem levantados, são derrubados. Ah, porque você era e porque você não, irmão. Exatamente, o verbo está correto, o verbo é no passado. Passado a gente só lembra para servir de trampolim. Você até era, mas olha quem você é hoje. Você até fez, mas está perdoado, é uma nova criatura, está tudo bem. Amém, irmão? Uma igreja curada, uma família curada, casamento curado, é isso. Casamento curado não fica vasculhando passado. Amizades saudáveis, não fica jogando na sua cara quem você era. Fica esperto, tio. Você anda com pessoas, com amigos, né, que toda hora te puxar lá para trás, pro seu tempo de escola, pro seu tempo de não sei o quê. Sai fora, cara. Entendeu? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deu um negocinho, né? Tá tudo certo. Espero que você tenha entendido. Mensagem muito simples, tem certeza. De fácil interpretação, né? Não tem dificuldade, mas o Senhor falou muito forte isso comigo. Falou, Felipe, uma igreja curada, ela tem o perdão, ela tem o arrependimento, e a partir daí é novidade de vida. Não fica voltando no passado. O Senhor trabalhou comigo umas coisas daqui, da igreja como um todo, né? E de vez em quando a gente olha e fala, mas a partir do ano tal, nunca mais. Eu não quero saber, irmão. Já foi. Sabe? Já foi. Ah, mas aconteceu. Pois é, uma pena. E eu com isso, né? Não quero mais saber, irmão. Já foi. Agora é um novo tempo, uma nova estação. Sabe, o Senhor está alinhando a nossa visão para sermos curados para curar. Amém, irmão? Curva a cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento e lembre-se dessas duas mensagens, a de domingo e a de hoje. Uma igreja curada, ela tem e oferece perdão, arrependimento e não volta mais no passado. Para voltar no passado, apenas uma brecha. Se você for usar o passado para lembrar da pessoa, aquilo que pode dar esperança. Em nome de Jesus, Pai, cura o nosso interior.